Então, estamos aí. Então, né, de novo, uma boa noite a todos, ou boa tarde, depende do local que você está aí, ainda é de dia, né? Hoje a gente está, então, começando o nosso terceiro dia desse evento do Tribunal do Júri, do terceiro dia de 5, né? Dessa parte em que a gente está conversando aí com profissionais da área, com profissionais que trabalham diretamente com a atuação no Tribunal do Júri e vivenciam os problemas, né, e também os pontos positivos que é o tribunal. Primeiro dia a gente ouviu o promotor de justiça, Luciano Vaccaro. Ontem a gente teve a palavra da Milene, que teve, acho que uma boa aceitação. O pessoal que participou ontem viu alguns aspectos interessantes, tem alguns pontos polêmicos, né, que foram trazidos ontem. Hoje a gente tem a satisfação de contar, então, com a palavra do meu colega e sócio, advogado Diogo Boff, que eu já agradeço por ter citado o convite. Também agradeço ao professor Bruno, ao professor Robson, novamente, por estar encampando aí, a gente está conseguindo tocar esse evento, esse curso, vamos assim, essa conversa nessa semana aí, nesses 5 dias, e continuar depois, então, nas próximas terças-feiras, dia 8 e dia 15 de junho, o Robson, a parte mais teórica, né, a parte mais técnica, vamos dizer assim, mais legal, né, no sentido de lei mesmo, do Tribunal do Júri, para vocês terem um conhecimento aí dessa forma aí que é apaixonante. Então, eu passo a palavra ao Bruno Robson, caso queiram tratar alguma coisinha rápida, depois a gente já apresenta o palestrante. Eu posso seguir, então, tá? Eu quero também, doutor Diogo, agradecer mais uma vez a sua presença aqui, né, na Universidade de Caxias do Sul. Nós reconhecemos como tem sido importante essa troca de ideias com excelentes profissionais que se destacam na área das ciências criminais, e o senhor é uma referência, inclusive entre nossos alunos. Muitas vezes eu escuto falar do seu nome, porque em algumas pesquisas, em alguns trabalhos, eles acabam, alguns estagiando, né, no fórum, enfim, nas promotorias, e acabam conhecendo os bons advogados, aqueles que dão trabalho, muitas vezes, né? Bom trabalho no sentido da defesa dos direitos. E então, quero compartilhar aqui que o seu nome circula, é sempre um exemplo, né, de profissional, né, de dedicação, de estudo e de trabalho qualificado. Também agradecer que sempre que estamos encampando algum projeto na universidade, o senhor se coloca à disposição, de participar aqui conosco. Eu lembro, Bruno, e Pedro, do primeiro Congresso de Ciências Criminais, né, que ocorreu em 2019, ali no UX Cinema, né, o Dr. Diogo esteve ali também participando conosco. Então, é sempre uma satisfação poder estar na sua companhia, e mais uma vez, muito obrigado aí por ter aceito esse nosso convite. Bruno. Boa noite a todos e a todas, né? Quero cumprimentar meus queridos colegas, professor Pedro, professor Robson, agradecer pela parceria nesse projeto e uma saudação especial ao querido Diogo, né, nosso palestrante de hoje. Como já dito, é parceiro da instituição, né, já faz algum tempo, dos nossos projetos. Sinta-se muito bem acolhido, Diogo, a casa é tua, as portas da instituição estão sempre abertas, né? É uma grande oportunidade para a gente poder contar contigo, e de fato, né, teu nome sempre é muito bem relembrado por orientandos e orientandas que fazem estágio, né, na região da Serra, e lembram sempre com muito carinho e reconhecendo a qualidade profissional, né, dentro da prática da advocacia, né? Não é à toa que tu está aqui hoje, tá? Então, sinta-se abraçado, ainda que virtualmente, sinta-se muito bem-vindo, né, e cumprimento todos os demais presentes que estão nos acompanhando nesse projeto, sobretudo hoje, né, que é feriado na região da Serra, e passo de imediato a bola aí para o Diogo fazer suas considerações.
Pois não. Quero inicialmente agradecer o convite da Universidade de Caxias do Sul, através dos professores Pedro Pomnitz, Bruno Rigon, Robson de Vargas, por essa oportunidade. Aliás, me sinto absolutamente lisonjeado por essas considerações, dizendo que é uma satisfação muito grande sempre retornar à universidade que me formei já há mais de uma década. Quando nós falamos do Tribunal do Júri, me parece, senhores, que a temática aqui ela é absolutamente pertinente. Quando falamos do Tribunal do Júri, eu sempre tenho algumas circunstâncias peculiares a tratar, e hoje não será diferente. Porém, aquilo que pretendo expor na presente data me permite não me deleitar sobre teorias, sobre normas que estão postas no Código de Processo Penal, questões teóricas, questões doutrinárias, mas, sobretudo, apontar aspectos práticos de quem atua no Tribunal do Júri já há mais de uma década, seja na acusação, seja na defesa. Eu, aliás, faço aqui uma ponderação aos professores, aos alunos. Sinto falta de nós termos à disposição, talvez, obras que reflitam e que transmitam uma experiência prática aos alunos que irão atuar no Tribunal do Júri. E aqui o professor Pedro sabe muito bem, aos alunos também que nos ouvem, nos assistem, um livro que fala de prática de júri não é um livro que vai apresentar modelos de peça. Aliás, isso nós estamos absolutamente saturados, mas que tratam de nuances do dia a dia, do cotidiano, de pessoas que certamente vão enfrentar um desafio como é o dia a dia do operador do direito, se é que se pode assim denominar. Tem pessoas que, por exemplo, repelem essa denominação. Mas eu aqui, senhores, quero tratar, obviamente, de questões práticas. Sempre que posso, farei menção a aspectos teóricos, e isso é algo que me proponho, mas não posso deixar de dizer que o Tribunal do Júri é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Não sei se o doutor promotor, na segunda-feira, ou mesmo a doutora Milene, que, aliás, me permito aqui fazer uma breve observação. A doutora Milene, uma das maiores magistradas que tive a oportunidade de trabalhar, acredito que o doutor Pedro também comungue dessa opinião, uma profissional extremamente competente, qualificada, que sabe muito bem absorver o anseio das partes num processo penal como este. Mas não posso aqui, pessoal, deixar de tocar no inciso 38 do artigo 5º da Constituição Federal, que regulamenta, ou pelo menos dá as diretrizes do Tribunal do Júri. O artigo 5º, inciso 38, que estabelece e assegura a instituição do Tribunal do Júri, e logo, na linha A, garante a plenitude de defesa. Isto é, se formos pesquisar o que significa a plenitude de defesa, parte da doutrina afirma que se trata de algo ainda maior do que a ampla defesa. E isso porque os processos do rito do júri, eles possuem duas fases. Me parece que a maioria das pessoas, evidentemente, que cursaram processo penal já tem esse conhecimento, mas nós temos uma fase inicial, que ela é submetida apenas ao juiz singular, onde se dá uma decisão de pronúncia e, posteriormente, então, haveria o julgamento pelo júri. E esta primeira fase, por exemplo, em processos com juiz singular, onde nós temos aqui a designação de audiência, oitiva de testemunhas, etc., etc., ela se dá num processo com juiz singular de forma absolutamente burocrática, com o juiz dando um despacho em gabinete, dizendo recebo a denúncia ou repilo, por exemplo, a resposta à acusação ou à defesa prévia, se for o caso, quando apresentada em processos de competência do juiz singular. Então, a plenitude de defesa, que significa a garantia da linha A do inciso 38 da Constituição, é justamente essa, a de que o Tribunal do Júri possui uma fase com juiz singular,
para que justamente se possa ou não admitir a acusação inicial que é feita pelo Ministério Público. Também nós temos a previsão da competência mínima que está estabelecida, que é a de julgamento dos crimes dolosos contra a vida. E aqui, essa é até uma questão de concurso, pessoal. Sempre perguntam, a competência estabelecida na Constituição, ela é definitiva ou ela é mínima? E, de fato, ela é mínima. Poderá a lei ordinária, por exemplo, aumentar, ampliar a competência do Tribunal do Júri. Mas é importante que quem ainda não está ambientado com estas questões, saibam que, no Brasil, hoje, o Tribunal do Júri poderá julgar, basicamente, 4 delitos: o crime de homicídio doloso, seja ele consumado ou tentado, aborto, instigação ou auxílio ao suicídio, e mesmo o crime de infanticídio. Se houver um crime conexo, evidentemente que o crime conexo também será julgado pelo júri. Isto é, se tivermos, por exemplo, um delito de homicídio vinculado a uma receptação, os jurados também julgarão esta receptação. São aspectos apenas superficiais que passo aqui. Temos também um dos princípios talvez mais importantes do Tribunal do Júri, que é a soberania dos vereditos. Ou seja, uma vez um indivíduo condenado ou absolvido pelo Tribunal do Júri, nem mesmo o Supremo Tribunal Federal terá o poder de absolvê-lo ou condená-lo no sentido de reformar a decisão prolatada em primeira instância. Ou seja, o máximo que as instâncias recursais poderão fazer é determinar a realização de um novo julgamento. Isso é importante para as pessoas que não estão afeitas a este tipo de processo, conheçam justamente essa peculiaridade do júri. Ou seja, repito aqui, nem mesmo o Supremo Tribunal Federal poderá absolver. Ao máximo que se permite é a anulação do julgamento pelos jurados e a submissão a uma nova sessão de julgamento. Mas a reforma, por exemplo, como ocorre num processo do juiz singular, quando há, por exemplo, a condenação em primeiro grau e a absolvição em segundo grau, ou seja, a mudança do resultado do processo em termos de mérito, isto, sem dúvida nenhuma, não é permitido na instituição do Tribunal do Júri. Ademais, nós temos também neste inciso 38, como quarta garantia mínima assegurada pela Constituição, o que se chama aqui de sigilo das votações. Diferentemente do processo judicial norte-americano, onde nós estamos acostumados a vivenciar filmes do Tribunal do Júri, no processo penal brasileiro não vigora a comunicabilidade, ou seja, os jurados não conversam acerca daquilo que estará posto a eles no sentido de decidir em termos de mérito. Então, é importante salientar que, no Brasil, os jurados apenas respondem a uma votação, não podendo se comunicar acerca do mérito do processo. Essa é uma observação que eu faço justamente de forma muito genérica para falarmos em torno da instituição do Tribunal do Júri. Porém, professores, quando se fala em júri popular, enquanto órgão reconhecido constitucionalmente pelo Poder Judiciário, enquanto rito processual, é correto afirmar que se está diante de uma ótica de análise de um processo completamente distinto do usual no Brasil. Ou seja, quem estará atuando no Tribunal do Júri, vocês, alunos, futuros profissionais, até os profissionais que estão nos acompanhando, devem saber. Nós estaremos diante de uma instituição e de uma forma de julgar completamente diversa. E eu não estou entrando no mérito, se melhor ou pior, mas, sem dúvida, estamos diante de uma outra forma, diante de um outro sistema, logicamente importado, e que foi incorporado desde 1822, a partir da lei da imprensa no Brasil, inclusive antes da própria Constituição Imperial de 1824, para julgar os crimes praticados por indivíduos da imprensa. Essa é a primeira vez que a instituição do júri ela é tratada no Brasil e, até os dias atuais,
acaba sendo institucionalizada através das constituições, por algumas vezes fora, inclusive, afastada como na condição de cláusula aperta em algumas constituições, como, por exemplo, a Constituição de 46, mas, enfim. O que eu quero, logicamente, passar a vocês, para que vocês possam compreender o ponto fulcral daquilo que disse anteriormente, no sentido de que estamos diante de um processo completamente distinto do usual, é o seguinte: por quê? Por que é um processo distinto? Eu aponto aqui duas razões. Primeiro, porque qual é a regra? Qual é a regra, senhoras e senhores? A regra é que tenhamos decisões de processos criminais sempre lastreados no princípio da motivação das decisões judiciais. Artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal da República. Ou seja, para condenar ou absolver, deve o juiz dizer por quê. E veja, deve o juiz, uma pessoa formada em direito, concursada, ou pelo menos, se não concursada, caso do quinto constitucional, por exemplo, quando um advogado ascende ao Tribunal de Justiça, uma pessoa que é técnica e que irá decidir acerca do resultado meritório de um processo. Então, no Tribunal do Júri, nós não temos isso. E a segunda questão que vocês que nos assistem e nos ouvem devem saber. Nos processos judiciais comuns, a regra é esta, em que pese a teoria preveja uma outra realidade, a regra é que nós tenhamos a prevalência da forma escrita. Ou seja, num processo penal comum, decidido por um juiz, após o interrogatório, após a oitiva das testemunhas, o juiz certamente, 99,999999% das vezes, vai encerrar a instrução e vai abrir prazo para as partes se manifestarem por escrito. Defesa e acusação. O que nós chamamos de memoriais ou alegações finais. E, a partir disso, o juiz de primeira instância vai dar uma decisão. Depois, logicamente, as partes poderão recorrer e até há a possibilidade de sustentação oral nos tribunais, como, inclusive, só acontecer no Supremo Tribunal Federal, nós estamos acostumados a ver, mas, nessas condições todas, já está um voto previamente preparado no sentido de condenar, no sentido de absolver. Essa é a regra do processo penal brasileiro. Então, a decisão prolatada por um juiz, uma pessoa técnica, que deve dizer por que vai condenar e por que vai absolver, e a forma escrita de manifestação das partes no que se refere à prévia da decisão judicial. No Tribunal do Júri, e é por isso que nós estamos diante de uma outra sistemática, de uma outra realidade, está prevista aquilo que se chama de íntima convicção. Os jurados, pessoas leigas, pessoas do povo, e esta é, inclusive, a gênese do Tribunal do Júri, ou seja, que pessoas da sociedade possam julgar seus próprios pares, isso buscando, inclusive, a origem do júri, que nem remete aos Estados Unidos, mas remete à Inglaterra, a íntima convicção de que as pessoas poderão dizer que ele é culpado ou inocente, sem dizer por quê. Então, aqui nós estamos na realidade, já pararam para pensar, em uma única exceção, e se eu estiver errado, por favor, me corrijam, da única exceção à regra do princípio da motivação das decisões judiciais. Isso significa dizer que estamos diante de uma outra realidade. Como, da mesma forma, a questão da prevalência da oralidade. A forma verbal é a forma de se comunicar com o juiz natural da causa. Como o juiz natural da causa? Os jurados, eles, afinal, irão decidir acerca do mérito de um determinado processo judicial. E por estarmos diante, senhoras e senhores, diante de uma forma de julgar completamente diferente, temos a obrigação, e as consequências são essas, das partes, acusação e defesa, se comportarem igualmente de uma forma diferente. Não é possível que a atuação de um promotor de justiça seja a mesma num processo do júri e num processo em que um juiz irá decidir. Como, da mesma forma, o advogado
e até o próprio juiz. Guardadas as devidas proporções. Essa necessidade, essa consequência de mudança de comportamento, nos impõe determinadas circunstâncias a serem observadas. E aqui, professor Bruno, professor Pedro, professor Robson, eu fiz alguns apontamentos práticos que as pessoas poderão até ficar chocadas. Mas é que, infelizmente, talvez pela consequência do jurado condenar ou absolver sem dizer por quê, as partes são obrigadas, pelo menos, a conhecê-las. E quem pretende um dia atuar no tribunal do júri deverá observar estas circunstâncias que pontuei. E eu, por mais pífio que pareça, a primeira circunstância que aponto, no sentido da necessidade de nos adaptarmos a uma outra forma de julgamento que não é usual no Brasil, porque a regra, justamente, é o juiz singular, a exceção é o tribunal do júri. Coloco aqui roupas, postura das partes, inclusive do próprio acusado. Observemos aqui que um sujeito, advogado ou promotor, extremamente pomposo, com um terno engomadinho, com uma postura até arrogante, não se dará bem num julgamento pelo júri. E aqui eu também já adianto, através até do viés psicológico que influencia isso. Imaginem vocês um sujeito todo pomposo, falando de uma forma difícil para 7 jurados na comarca de Santana do Livramento. Não vai dar certo. Por mais que ele venha a ter razão acerca daquilo que ele irá defender. Então, muitas vezes, quando eu vou me preparar para um júri, até mesmo a minha vestimenta eu devo observar. Porque, talvez, se eu estou muito engomado, eu poderei desagradar, ou até mesmo, se estiver desleixado, poderei aqui também desagradar. A postura do acusado, isso mais voltada para a questão defensiva. Um indivíduo que é acusado, muitas vezes, chega lá desleixado, quando não molumbento pelas próprias mazelas do sistema carcerário. Todas as vezes que tenho a oportunidade, peço a um cliente para que vá, se eu estou representando a defesa e não a acusação, e isso eu quero passar a vocês, que o advogado criminalista, como só é acontecer, pode diversas vezes representar a acusação ao lado do Ministério Público. Então, a postura, a forma de se vestir influencia. Eu tenho por hábito, doutor Pedro, professor Pedro aqui, bem sabe, tenho por hábito em orientar que seja sempre o acusado vestido de uma maneira mais sóbria, não tanto ao céu, nem tanto à terra, a uma forma mais sóbria de vestimenta para que não cause qualquer tipo de repulsa em relação aos jurados. Outra questão, capacidade de falar em público. Essa é uma circunstância essencial àquele que vai querer atuar no tribunal do júri. E vejam, senhoras e senhores, eu não digo quando capacidade de falar em público que um indivíduo que vai estar representando a acusação ou defesa, promotor público, deve ter uma linguagem rebuscada. Ao contrário, conheço advogados com uma linguagem escorreita, um português sóbrio, mas isso também não dá certo no tribunal do júri. É preciso aqui um meio termo. Imaginem vocês, eu conheci um advogado que direcionava a palavra aos jurados e os chamava por excelências. Imaginem vocês um jurado na comarca de Vacaria, sendo chamado por excelência, o que pensaria? Quer dizer, não, esse sujeito aqui não faz um mal com um copo. Não faz um mal com um copo, não junta lé com cré. Né? Não cai bem. Então, a linguagem ela precisa ser, evidentemente, voltada para leigos. E aqui é que recaem algumas críticas ao tribunal do júri, e me permito, professor Pedro, professor Robson e professor Bruno, a questioná-los se vocês estão me vendo e me ouvindo, porque não sei se minha conexão está com problemas. Eu não os vejo.
Estamos ouvindo e vendo. Tudo bem, tudo certo. A minha conexão, acredito eu, se interrompeu por alguns segundos. Então, retornando ao que falava, evidentemente que o sujeito que vai atuar no tribunal do júri, na acusação, na defesa, como promotor, como advogado, ele não pode apresentar uma linguagem rebuscada. Já vi advogados utilizar palavreado que o jurado não faz mínima ideia do que se trata, justamente porque quem estamos direcionando o nosso discurso? Estamos direcionando a pessoas leigas, que muitas vezes são até, vamos dizer, mais imparciais do que alguns juízes, que já tive a oportunidade de conhecer. Mas o fato é que não há necessidade de uma linguagem rebuscada, não há necessidade de também uma linguagem chula, uma linguagem tacanha, mas, ao menos que se tenha uma linguagem simples, passível, que o jurado, a pessoa leiga, possa entender. Isso é essencial. E aqui eu acabo, muitas vezes, ouvindo críticas ao tribunal do júri, e me permito discordar, dizendo, bem, o tribunal do júri não passa de um teatro. Me parece que isso é mais uma retórica do que propriamente uma crítica técnica, porque nós estamos falando aqui simplesmente de uma outra forma, uma outra ferramenta das partes se comunicarem com o juiz natural da causa. Não se trata de teatro, mas muitas vezes isso é necessário. O promotor de justiça, o advogado de defesa, precisam dar uma ênfase maior ao destinatário, que são os jurados. Então, a capacidade de falar em público, ela é, de fato, necessária, mas sem pensarmos em linguagem rebuscada. Uma linguagem simplória, mas objetiva. O viés psicológico também entra no tribunal do júri, é um aspecto prático que nós, advogados, e os próprios promotores também devem saber trabalhar isso. Por que o viés psicológico ou o viés ideológico? Nós precisamos identificar o nosso público. Mas como assim? A quem estamos falando? Vocês vão me dizer, aos jurados. Mas quem são os jurados? Existe uma obra cinematográfica estadunidense chamada de O Júri. O ator é o Dustin Hoffman e trata no sistema norte-americano dessa questão de escolha dos jurados previamente à composição do conselho de sentença. E aqui, evidentemente, o sistema é bem diferente, mas nós temos algum viés do sistema americano. O que nós temos que saber é o seguinte: na escolha do júri, tanto defesa quanto acusação tem direito a 3 recusas de jurados imotivadas, que é o que se chama de recusas peremptórias. Então, temos uma urna de 25 nomes, estes nomes são sorteados, e aí, até o número de 7, será composto os jurados que acabarão julgando a causa. Porém, é extremamente comum que Ministério Público e Defesa façam uma pesquisa prévia da vida daqueles 25 nomes, justamente no sentido de trazer, vamos dizer, pré-conceitos daquelas pessoas que estarão sentadas ali e que irão julgar a causa, o que é absolutamente corriqueiro. Não se assustem. Este filme que mencionei anteriormente, O Júri, com Dustin Hoffman, ele trata disso. No sistema americano, as partes, Ministério Público e Defesa, lá, na verdade, não se trata bem do Ministério Público, é o que se chama lá de prosecutor, mas nós temos a inquirição de jurados, a ponto de Defesa e Ministério Público poderem perguntar para os jurados sobre determinadas escolhas da vida, etc., etc. O que é mais rotineiro no Brasil? Promotor de justiça e advogado de defesa pesquisam, por exemplo, os gostos dos jurados nas redes sociais, se são pessoas, vamos dizer, mais radicais, menos radicais. O Ministério Público tem, inclusive, acesso a uma ferramenta chamada consultas integradas. Isso foi até alvo de uma celeuma alguns anos atrás. O professor Pedro sabe bem, nós ingressamos com mandado de segurança, inclusive, à época,
a advogada que posteriormente acabou se tornando política, a senhora Luciana Genro, ingressou com mandado de segurança também, requerendo o acesso a consultas integradas, porque vocês observem o seguinte, o Ministério Público tem acesso, ou tem um mecanismo a pesquisar a vida total dos jurados. Então, por exemplo, se estamos discutindo uma questão que envolve um feminicídio, e, porventura, nós temos um dos jurados que está respondendo a um inquérito policial por agressão na mulher. Veja que, por mais repugnante que seja, o Ministério Público, ao tomar conhecimento dessa circunstância, fatalmente o recusará de cara, porque ele tem direito a 3 recusas. E a defesa, talvez, a depender das circunstâncias, poderá aceitá-lo. Então, o público, o aspecto sociológico, é importante a quem nós vamos direcionar a nossa narrativa. Isso é fundamental. Também existe a questão da captação psíquica. Veja que no tribunal, aliás, no sistema comum de julgamento no Brasil, a captação psíquica, ela muitas vezes se dá de forma escrita, através de petições, e aí vem aqueles manuais com os modelos de petição, toda aquela chatice. Não que isso não seja necessário, acho que para um princípio, aquele que está se formando, para conhecer, para ter a sua forma, mas eu vou dizer para vocês, a forma é essa, a forma é escrita. Eventualmente, uma foto numa peça, alguma coisa assim. Mas no júri, nós precisamos saber que existem pessoas que o predomínio da captação psíquica é a forma visual, ou seja, eu aprendo mais ou eu absorvo mais aquilo que está sendo transmitido através de uma foto, através da verbalização ou através da sinestesia, que é justamente o contato, o toque, o tato. Vejam, por exemplo, que quando eu atuo justamente por não ter conhecimento, e aí, obviamente, talvez uma forma mais aprofundada de captação psíquica, um exame psicológico para saber, bom, essa pessoa tem, vamos dizer, mais facilidade de absorver através do tato, ou através da visão, ou através da audição. Então, o que as partes devem fazer? As partes devem fazer, naturalmente, as 3 formas. Por exemplo, apresentar uma foto, ou apresentar uma imagem, slides, falando, entregar na mão, por exemplo, de um jurado, a arma do crime dentro, acondicionada, por exemplo, num saco plástico. Quer dizer, são formas de fazer com que o jurado capte. E muitas vezes isso é interpretado erroneamente como se fosse, mas isso não passa de um teatro. Não, isso não se trata de um teatro. Isto é a forma que as partes têm de fazer incutir no jurado, pessoa leiga, a compreensão do processo. Também temos a questão, e aqui, vejam, a questão da direção daquele público que eu estou falando, eu até fiz uma rápida anotação aqui. Gritar resolve, eu vou dizer para vocês, o gritar, e a gente vê muitas vezes em processos do júri, advogados, promotores gritando. Eu já vi, o professor Pedro, inclusive, me acompanhava na oportunidade, nós estávamos na plateia de um julgamento, inclusive presidido pela doutora Milene, e passo aqui essa experiência, de um advogado, um falastrão, não, obviamente não vou citá-lo em relação ao nome, mas um falastrão. A doutora Milene ontem fez referência a esse júri. Então, depois fez. Continue falando da tua experiência nesse júri. Mas o advogado, então, era um falastrão e a todo tempo, não sei por que cargas da água, incomodava os familiares da vítima. Inclusive fazendo alusões até jocosas, debochadas. Ele chamava o avô da vítima, e vocês vejam, o avô da vítima sentado na plateia. E aí ele dizia, mas Padilha, e a pessoa que estava sentada na plateia, a própria doutora Milene, tentou intervir diversas vezes, mas o meu nome não é Padilha, o senhor
Uma situação embaraçosa, até que uma jurada, no meio do julgamento, e eu sei desse julgamento porque me fazia presente, uma jurada disse: eu estou cansada de ouvir besteira. Se manifestou, quebrou, evidentemente, o sigilo da comunicação entre os jurados. Ela, evidentemente, já estava interpretando, e com razão até, mas não poderia se manifestar, que o advogado, evidentemente, não apresentava uma tese defensiva, vamos dizer, adequada para o caso, e certamente o cliente dele seria condenado diante daquelas circunstâncias. Mas já vi vários... Ontem a doutora Milene, ela fez, só para contextualizar a observação ontem, no sentido da tese que ele apresentava, porque era um caso de feminicídio, né, mas não existia a lei ainda, e a tese dele era de legítima defesa da honra, que foi um dos pontos tocados na fala dela ontem, que o pessoal perguntou. Então, ela fez a abordagem justamente desse ponto, de que o júri foi encerrado por causa do modo como ele se comportou. Entendi. Verdade. O advogado se comportou de uma maneira inadequada, a jurada, evidentemente, por mais que tenha sido alertada, acabou se manifestando e aquele júri acabou sendo anulado. Então, vejam, questões de captação psíquica, aspectos psicológicos, sociológicos, forma de falar, tudo isso deve ser observado. E eu vou fazer uma pergunta aos professores e me corrijam se eu estou errado aqui. Inexiste uma obra que trate disso. Não existe manual que trata disso, não existe absolutamente nada que fale a respeito disso. E isso é muito importante. Eu faço aqui uma outra ponderação. Até a forma de inquirir, de perguntar para as testemunhas, ela deve ser diferente. E deve ser diferente justamente porque o jurado, além de leigo, é ignorante. Por quê? Porque o nosso sistema, senhoras e senhores, o nosso sistema de julgamentos pelo tribunal do júri, na minha concepção, faço aqui uma rápida observação, professor Bruno, professor Robson, o professor Pedro já ouviu. Este é, para mim, um dos principais equívocos da legislação quanto à forma de iniciar a instrução. Ou seja, como a coisa começa, pessoal? A coisa começa num julgamento pelo júri, se a vítima estiver viva, na hipótese de tentativa de homicídio, com a oitiva da vítima, oitiva das testemunhas, oitiva do réu, interrogatório do réu. Quer dizer, o jurado ele começa a ouvir depoimentos sem saber daquilo que se trata. Ou seja, além de leigo e ignorante, ele começa a tomar pé nos depoimentos. Mas vejam que, diferentemente, o juiz ele tem a possibilidade de ler o processo antes, de se inteirar antes, de absorver aquilo que está sendo, daquilo que está no processo. O jurado não. O jurado começa a tomar conhecimento do processo quando? Quando das perguntas às partes. E aí, muitas vezes, começam a se fazer perguntas importantes à vítima, a testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, e o jurado está ali boiando, porque ele não ouviu uma versão da acusação, uma versão da defesa. Nesse aspecto, portanto, eu sou extremamente favorável que se possa reformar a legislação, permitindo, por exemplo, que a acusação e defesa possam falar aos jurados antes dos interrogatórios, antes dos depoimentos, pelo menos uns 10 minutos, simplesmente para dizer, olha, o Ministério Público, neste caso, provará isto e mais isto. Ponto. O caso se trata disso e disso. A defesa, não, nós vamos provar isto, que a tese do Ministério Público não é verdadeira por isto. Agora, pensem um pouco, vocês estarem se inteirando de um processo a partir de um depoimento, boiando, sem ter lido a denúncia, em que pese exista o recebimento das peças antes, mas a entrega da peça para o jurado é uma entrega que muitas vezes acaba sendo inócua, porque o jurado nem sabe como funciona. Muitas vezes, principalmente o jurado que pela primeira vez está participando de um julgamento. Então, aqui faço uma observação e digo por que, então, muitas vezes, a acusação e defesa no júri tentam forçar ou tentam dar ênfase às perguntas de uma forma mais acentuada
do que em audiência de juiz singular, justamente porque o jurado, até aquele momento, não sabe de nada. Certo? Muito bem. Então, diante de todas essas circunstâncias a se observar, e eu já cronometro o meu tempo, estou falando há 35 minutos, prometo logo mais encerrar, apresento a vocês um roteiro que eu considero proveitoso para a acusação, para a defesa, a quem quer que seja, em relação a processos do Tribunal do Júri. O primeiro passo que todos nós devemos dar enquanto, eu vou usar de novo essa expressão, operadores do direito, independentemente de qual nossa posição, é a de leitura minuciosa. Eu sou das antigas, odeio o processo eletrônico, então eu faço questão de imprimir, fazer resumos e anotações. Então, se vocês querem fazer a diferença como advogados, como promotores de justiça, não deixem disso, de fazer isso. Leitura minuciosa. Não é o bater o olho por cima. Porque isso, até parafraseando o professor Alexandre Fernandes, dizia, isso qualquer chibungo faz. É a expressão que ele utilizava. Então, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ler, atenção, anotações, enfim, primeiro passo. O segundo passo, grande Alexandre, é verdade, professor Bruno. Segundo passo, a estratégia de como vou obter o resultado pretendido. Então, veja, quando eu digo resultado pretendido, é aquilo que eu vou querer conseguir em termos práticos, no sentido de estar atingindo uma absolvição ou uma condenação. E aqui é que se trata aquele momento de ainda muito mnemônico de pensar, olha, como é que pode ser a minha estratégia, seja no júri, seja na primeira fase dos processos do júri. É aquela coisa de consulta preliminar, de eu conversar com testemunhas, conversar com familiares da vítima, de forma extraoficial, pensar em diligências, ter ideias. A partir daquilo que eu li, eu vou conversar, eu vou trocar ideia, eu vou pensar. O terceiro passo, justamente, é a fase de propositura de provas, se for possível. Definir quem são as testemunhas, quais provas eu pretendo produzir, de que forma eu vou produzir as provas. Senhoras e senhores jurados, como eu costumo dizer, né? Vejam que, se vocês querem fazer a diferença, independentemente do campo de atuação, acusação, defesa, e aqui eu me coloco no papel de parte, seja de um lado ou de outro, não me coloco no papel de julgador, porque o papel de juiz não é o de buscar prova, não é o de coletar prova, isso definitivamente não está compatibilizado com o sistema processual penal acusatório, mas eu digo a vocês, do fundo do coração, um conselho que eu dou, se especializem em regras probatórias. Em regras probatórias. Isso é essencial para aquele que quer ter êxito na advocacia ou no Ministério Público. Por quê? Porque muitas vezes cabe ao operador do direito não apenas analisar aquele conjunto de provas que está ali, dizendo, bom, se tem prova, eu vou optar ou vou para o lado da acusação, ou vou para o lado da defesa, caso não haja provas. E esse é o raciocínio, muitas vezes, dos julgadores. Mas os operadores do direito que estão atuando diretamente no campo das partes devem se questionar como aquela determinada prova ela é produzida. Isso é importante, isso é fundamental. Então, a estratégia de como vou obter o resultado me toca a consultas, a ideias, a especulações. Depois, terceiro passo, definir as provas ou medidas a tomar. Isso até inclui para a questão de delegado, de polícia, né? Porque isso tem a ver com todo o processo do Tribunal do Júri. Eu pego como exemplo um caso muito recente que o professor Pedro e eu nós estamos atuando, que houve bastante repercussão na mídia. Estamos atuando na acusação de uma moça que faleceu em via pública em Caxias do Sul ao final do ano passado. E, analisando os autos,
eu vejo uma delegada que postula pela prisão temporária dos réus. O juiz defere essa prisão temporária, e aí eu vejo um desembargador dando o braço a torcer e revogando a prisão dos réus, dizendo assim, ou do réu nesse caso específico, dizendo assim, a prisão temporária nessa situação concreta é completamente descabida, e sim a prisão preventiva. Ou seja, se o delegado tivesse postulado pela prisão preventiva, disse o desembargador, eu manteria este réu preso. Mas a medida adotada foi errada. Não era caso de prisão temporária, e sim de preventiva. Resultado, o réu está solto por uma falha, muitas vezes, de estratégia da delegacia, do delegado de polícia ao conduzir a investigação. Então, muitas vezes nós falamos de estratégia, a gente liga muitas vezes a questão da defesa. Ah, porque a defesa tem que ter estratégia. Como se o Ministério Público ou mesmo delegado de polícia não devem adotar estratégias no sentido de, pô, só um pouquinho, o que eu vou fazer? Eu vou parar, eu vou pensar um pouquinho para não tomar uma medida errada e não colocar tudo a perder. Eu vou pedir uma interceptação telefônica aqui, estão presentes os requisitos? Quer dizer, é disso que se trata. Então, nesse terceiro passo, definir as provas, as formas como eu vou requerer essas provas e as medidas a tomar. Então, como quarto passo, provas a combater. Eu posso produzir uma contraprova num processo do júri que vá daqui a pouquinho desmentir ou infirmar por completo a prova que a parte adversa produziu? Não. Ou, em caso positivo, ótimo. Depois, perquirir a legalidade das provas produzidas pela parte adversa. E aqui é um campo que eu particularmente tenho cada vez mais me especializado, que é a questão da ilicitude ou da licitude de provas, certo? E da questão das nulidades. Vejam que nem nos tribunais superiores, e eles fazem isso de uma forma equivocada, eles não sabem diferenciar ilicitude de nulidade. E mais, agora um tema também extremamente novo, que é o da quebra de cadeia da custódia das provas. Então, a questão do regramento probatório no tribunal do júri ou em quaisquer outros processos é muito importante, porque ela causa um impacto tremendo. Rapidamente, cito como exemplo, já estou aos 42 minutos e quase 43, cito como exemplo um processo que nós estávamos atuando, em que nós, na oportunidade, representávamos a defesa de um sujeito que estava sendo acusado de tentativa de homicídio. E que, segundo o delegado de polícia, a prova da confabulação do crime de tentativa de homicídio estaria através dos diálogos de WhatsApp extraídos do celular do réu. Muito bem. E lá, o delegado transcreveu os depoimentos, a conversa de WhatsApp no papel. Chega na iminência do júri, eu requeiro à doutora Milene o acesso ao celular deste acusado. E, para nossa surpresa, o celular não estava nos autos. Ele estava no Instituto Geral de Perícias. E o Instituto Geral de Perícias informou o seguinte, que simplesmente o celular estava danificado, sendo impossível a extração de mensagens. Perguntei, mas como é que o delegado teve acesso? Então, ato contínuo, postulo para a doutora Milene que oficie o delegado e que diga, bom, doutora Milene, então, solicite ao delegado, ao menos as printagens das conversas que diz ele, o nosso cliente, ter mantido com esta outra pessoa. Resposta do delegado de polícia, eu não tenho nenhum tipo de printagem. Ou seja, a prova, na verdade, era o diálogo de WhatsApp. O celular estava danificado, a perícia não conseguiu ter acesso. E as printagens de preservação também não existem. Resultado. Posteriormente, num habeas corpus, o Tribunal de Justiça considerou que aquele relatório onde estão as transcrições das mensagens postas pelo delegado de polícia era considerada uma prova ilícita em face da quebra de cadeia de custódia da prova. Afinal,
aquilo é um substrato da prova, porquanto a prova em si não foi preservada. Resultado, o Ministério Público pediu a absolvição do réu em face dessa decisão judicial, em processo do Tribunal do Júri. Então, a questão do regramento do direito às provas é muito importante. E, por fim, sempre dentro de um processo do júri, e, aliás, regra que também se aplica a qualquer outro processo, não deixem de preparar as perguntas, não deixem, se for um processo do júri, de preparar o discurso. Mas como é que eu vou preparar o discurso? Preparar o discurso, ou a narrativa daquilo que eu vou apresentar, é colocar as minhas ideias no papel e repetir, repetir, repetir e repetir. Não há fórmula mágica. Ninguém, absolutamente ninguém, tem domínio de um processo e de uma determinada narrativa, não sendo pela repetição. Ou seja, se vocês desejam atuar no tribunal do júri, é preciso estudar o processo, ler o processo, anotar aquilo que vai se dizer, e se vocês querem uma excelência no discurso, é fundamental que esse discurso esteja na ponta da língua. Evidentemente que nós não precisamos aqui de robôs, até porque no júri é muito dinâmico. Mas nós precisamos das ideias. E, sobretudo, dou como dica, o que é fundamental é que a exordial do discurso, o início do discurso, este sim, ele esteja totalmente na ponta da língua, quase como uma decoreba. Mas é porque nós sabemos que ao iniciar uma fala no júri, nós sabemos que a parte inicial é sempre a mais difícil porque nós estamos nervosos. Pelo menos eu até hoje, depois de mais já estou chegando aí ao 12º ano de advocacia, eu até hoje fico com um pouquinho de palpitação, e aí, óbvio, depois a coisa vai relaxando. Hoje mesmo, para falar com vocês, então, tive que deixar anotado a forma como eu vou saudar, e eu não podia errar, porque o início do discurso é o mais importante. A exordial, o início, se eu domino ali o início, eu vou me tranquilizando, e o restante vai fluindo. E isso para o tribunal do júri, para o advogado, para o acusador, como assistente de acusação, para o promotor público, é essencial, porque ele vai ganhando confiança. E depois o tema vai se desenvolvendo. Então, à guisa dessas considerações, eu acredito que sejam essas as principais questões práticas, num espaço de tempo aqui que foi bastante generoso, a respeito do tribunal do júri, 48 minutos. Advogado gosta de falar, criminalista é pior ainda. Eu agradeço a todos vocês pela atenção, aos professores Pedro, Bruno e Robson. Também renovo aqui o meu agradecimento à Universidade de Caxias do Sul e fico aberto a qualquer tipo de questionamento a partir disso que foi colocado e exposto. Muito obrigado, Diogo, muito obrigado mesmo. Uma bela palavra aí. Eu acho que isso que tu coloca de se preparar, né, de amanhã, já fazendo gancho, amanhã a gente vai conversar com a professora da casa sobre retórica e sobre oratória jurídica, né, ela é pós-doutora em retórica jurídica, então acho que isso vem agregar muito também para isso. Essa questão de preparação, né, com o tempo vai ficando mais difícil a gente voltar uma preparação exclusiva para o tribunal do júri, para o dia do julgamento, mas a gente pode contar melhor ainda, mas esse enfrentamento, né, de ficar 2, 3 dias, uma semana se preparando, o dia anterior, como é que é, o dia todo, né, para enfrentar, porque às vezes o julgamento pode durar uma manhã, como pode durar um dia inteiro, 2 dias, né, acho que tem isso também de preparação, né, tanto psicológico quanto fisicamente. É verdade. A questão física, ela é, olha, eu vou dizer para vocês, muito pesada. Muitas vezes, fora a questão do júri mesmo, nós nos deparamos agora, na semana passada, com uma audiência que era para começar às 9 horas, né, por videoconferência, começou às 10 e terminou às 5 horas sem intervalo. Sem intervalo para almoço, sem nada. Às 4h30 da tarde, eu
fazendo perguntas para a última testemunha, não conseguia mais simplesmente fazer um álcool com copo, eu não conseguia mais raciocinar, não conseguia. E isso é muito importante que o profissional saiba também de se alimentar bem, essas questões todas que são óbvias, são obviedades, mas é sempre importante nós pontuarmos isso. É desgastante. Tribunal do júri é muito desgastante, porque muitas vezes a gente está lidando aí com sofrimento de acusados, de familiares, familiares de vítima, que sabem da importância do trabalho e, ao mesmo tempo, nós não queremos decepcioná-los. É uma situação sempre complicada e cansativa. O Tribunal do Júri não é para amadores, no sentido de dizer assim, ninguém pode se aventurar sem estudar, sem realmente estar imbuído daquele espírito, eu vou defender ou eu vou acusar, eu vou fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Porque nós sabemos o desgaste e aquilo que está envolvido. São vidas humanas, sobretudo vidas humanas. Então, os profissionais eles têm uma responsabilidade muito grande. Muito grande. E eu tenho por hábito sempre tentar estar o mais preparado possível. Muito bom, muito bom. Vejo agora nos nomes aí se manifestando alguns conhecidos, né? O doutor Vitor nos acompanhando, nosso colega, e também o doutor Ricardo Cantera estava aí de canto, não quis se manifestar antes, né, doutor? Também o advogado do júri, pronto para sem dúvida nenhuma, doutor Ricardo debater e sempre grande participação, grande presença também. Acho que muita gente com ele. De Canela da cidade de Canela deve conhecer o doutor. Se alguém não tiver nenhuma pergunta, eu já passo também a palavra para o Bruno e o Robson, se vocês querem fazer alguma manifestação, que daí a gente já vai encaminhando aí para... Perfeito, Pedro. Queria mais uma vez agradecer ao Dr. Diogo pela essa conversa franca, né, por essa conversa sem reservas a respeito de como é árdua esta tarefa de atuar no Tribunal do Júri. Ao mesmo tempo que é árdua, Dr. Diogo, ao mesmo tempo é recompensante, né, especialmente pela missão que o advogado ali está, de alguma forma, desempenhando, que é, de alguma maneira, construir, né, esse sentimento de justiça na sociedade, seja na posição de um acusador, seja na posição de um defensor. E não é fácil ser defensor hoje, me parece que, não sei se, de repente, o doutor pode também fazer uma observação nesse sentido, não é fácil defender, né, acusados de crimes, muitas vezes, que tem uma proporção, que ganha uma dimensão na mídia, que são explorados pela mídia, e o advogado muitas vezes se coloca ali contra tudo e contra todos na defesa do direito do acusado. Não sei se esse desafio também o doutor consegue, de alguma forma, representar aqui, rapidamente, tá? Ele explorando aqui a sua presença. Uhum. Sem dúvida, professor. A questão da mídia e de julgamentos midiáticos, ela é extremamente nefasta ao processo penal, né? Inclusive porque nós sabemos que, na grande maioria das vezes, o espaço que se dá à vertente acusatória é muitíssimo mais amplo do que a narrativa defensiva. Eu sempre tenho por hábito, quando trato com questões de imprensa, a tentar não aparecer o menos possível. Eu não tenho por hábito o holofote. Eu acredito que existam profissionais e reconheço, e não se trata de estarmos certos ou estarmos errados. Eu vejo como apenas a minha forma de agir. Eu acho que eu tenho por hábito, e acredito que o professor Pedro também, de falarmos dentro do processo, porque o mundo dos autos é o mundo do processo. Claro que nós sabemos, existem processos rumorosos, midiáticos, em que a influência da mídia no resultado prático do processo ele sem dúvida nenhuma, marcante. Mas aqui eu vejo o quão difícil, principalmente
para defensores em comarcas pequenas é representar pessoas, às vezes, acusadas de crimes graves, né? E Acho que deu uma travada, Diogo. Deu uma travadinha no final ali. Acho que a internet dele lá no canto tá meio ruim. Até só esclarecendo o pessoal que está pedindo presença ali, né? A gente acaba fazendo depois a coordenação, os minions do Bruno aí, eles acabam pegando pelo relatório do Meet, tá? Então, pessoal, então fiquem tranquilos que. Olha, ele caiu. Que vai ser estabelecida aí as presenças depois, tá? Assim como a de segunda e a de ontem. Eu queria, Pedro, só aproveitar aqui enquanto o doutor Diogo restabelece a conexão, só para fazer da minha parte um agradecimento a todos os que se inscreveram no projeto, tá? Agradecer mesmo pela participação, embora hoje um dia de feriado, estamos aí com quase 100 pessoas no nosso projeto, na participação. Então, fica aqui esse registro, esse agradecimento mais uma vez a todos que estão aí acompanhando. Com certeza. Doutor Diogo. Acredito que eu tenha caído aqui na minha conexão. Sim, sim, quando falava da questão de defender ali em comarcas menores, né, na parte do interior também. Isso é bem complicado e acredito que quem vai se voltar a essa área, especialmente na defesa, deve saber que muitas vezes até uma certa pressão, uma antipatia, o advogado acaba sendo visto com maus olhos, é realmente muito ruim. Mas, no meu hábito de atuar, eu procuro aparecer o menos possível em processos, em questões que envolvam entrevistas, essas coisas. Não condeno quem faça de forma diferente. Eu sei que, por exemplo, o doutor Jader, que vai falar a vocês, vamos dizer, gosta muito mais dessa questão de divulgação, de estar na linha de frente. Não o condeno, ao contrário, é apenas a forma de eu enxergar as coisas. Para finalizar, a gente pega a pergunta do Fabiano ali, que ele levantou a mão, daí a gente já vai finalizando. Fabiano? Boa noite, doutor Diogo. Boa noite, professor Pedro, professor Robson, professor Bruno, os demais colegas presentes. Excelente palestra, doutor Diogo, inspiradora mesmo, muito bacana mesmo para a gente que é operador do direito, está se preparando para aspirar aí como advogado e, no meu caso, como criminalista. Eu vou lhe fazer uma pergunta que na noite de ontem eu fiz para a doutora Milene. Eu gostaria de saber a sua opinião referente ao artigo 479 do Código de Processo Penal, que fala sobre arrolar testemunhas, provas, 3 dias antes do júri. Como o senhor levantou a questão sobre a soberania do júri, né? Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Me parece que o artigo 479 ele parte do princípio, Fabiano, do chamado princípio aliás, parte do princípio, chamado princípio não dá certo. Ele parte daquilo que se chama, convencional, principalmente no processo civil, de falar de princípio da não surpresa, né? Que é justamente o direito que se tem das partes previamente conhecerem de forma ao menos superficial as provas que a outra apresentará num julgamento. É claro que isso, eventualmente, se apresentado, poderá, se for desrespeitado, poderá causar nulidade à repetição do julgamento. Mas eu vejo como uma maneira salutar. Isso muitas vezes acaba, vamos dizer, trazendo uma outra realidade do que aquilo que nós estamos esperando e que comumente vemos em filmes. Chega lá uma testemunha de última hora e vai prestar um depoimento sem ter sido arrolada, etc, etc. Isso não acontece muito por força do artigo 479, da questão dos 3 dias. Acredito que a questão, esse dispositivo, ele é realmente, ele é necessário até para fins de evitar daqui a pouquinho uma situação que possa, vamos dizer, causar um rumo inadequado ou alguma coisa assim. Mas
é uma situação que ele está principalmente, intrinsecamente, aliás, ligado ao contraditório, né? Ao direito do contraditório, de eu já mais ou menos esperar para eu poder também rebater. Né? Imagina você, eu trazendo um documento na hora, no meio do júri, e eu não tenho a possibilidade de produzir uma contraprova quanto a esse documento. Embora eu tivesse essa possibilidade de desmentir aquilo que tu está falando, como o julgamento ele vai terminar ali, porque tem que se terminar a partir daquilo, se eu não conseguir produzir uma contraprova, acabou. Então, é claro que é interessante esse regramento dos 3 dias, assim como outras normas ali no que se refere à questão da menção à decisão de pronúncia, da questão da menção ao uso de algemas, ao direito ao silêncio, especificamente o 478, também extremamente salutar, para evitar que determinadas práticas acabavam muitas vezes redundando em condenações de réus, simplesmente com base na questão, olha, vejam só, se ele está aqui, ele já foi mandado por uma decisão judicial a este julgamento, logo significa que ele é culpado, é o chamado argumento de autoridade sobre a decisão de pronúncio, que é absolutamente vedado a partir da reforma de 2008. Muito obrigado, doutor. Pois não, Fabio. Muito bem. Bruno? Bom, então, só para encerrar, em virtude do adiantado da hora, quero novamente reiterar os agradecimentos ao doutor Diogo, né, dizer que foi uma excelente e brilhante exposição, né, tenho certeza que todo mundo admirou muito e contribuiu muito para a formação acadêmica de nossos estudantes. As portas da instituição sempre estão abertas, né? Assim como nessa oportunidade, tenho certeza que em breve iremos revê-lo. Fica aí um abraço apertado e espero, né, que assim que passar essa pandemia a gente possa se ver presencialmente. Um abraço a todos. Agradeço a todos mais uma vez, aos professores e a quem nos acompanhou na presente data. Obrigado. Isso aí, então, muito obrigado de novo, Diogo, muito obrigado a todos.